Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder as novidades e especialmente comentar aqui nos vídeos para fomentar essa discussão e também compartilhar os vídeos com os seus amigos. Quero agradecer a todos vocês que visualizaram o meu vídeo falando sobre os mitos de Corinthians e Chelsea. Se você ainda não viu, está aparecendo aqui nos sugeridos para você. Ele bateu 600 visualizações essa semana e para mim é um número bastante importante. Também agradecer a todos vocês que estão comentando aqui nos vídeos. Eu sou parte agora também do SCCP Scouts, um dos maiores perfis de análise do Corinthians. E é por lá que eu tenho feito a maioria dos meus conteúdos, tanto no blog e também nas redes sociais e aqui no YouTube, sempre @SCCP Scouts, e o blog é sccpscouts.com.br. Bom, vamos falar então sobre essa derrota do Corinthians contra o Red Bull Bragantino. O principal erro do Timão, qual foi o grande problema do Corinthians ao longo desse jogo? Foi a lentidão para se armar com e sem a bola. O Bragantino foi um time mais veloz coletivamente para se armar com a bola e assim atacar os espaços deixados pelas linhas defensivas do Corinthians e também para pressionar a região da bola quando perdia. Essa rapidez do Bragantino para pressionar a região da bola foi impressionante, com o meio-campo e a defesa subindo, ao mesmo tempo em que os jogadores que estavam à frente da linha da bola desciam, voltavam para marcar e assim faziam um efeito sanduíche, né? Tinha uma parte do time do Bragantino sempre correndo para frente e 2, 3 jogadores muito rápidos e muito agressivos, como o Claudinho, como o Ítalo, como o Arthur, correndo para trás para pressionar. O que fazia com que o Corinthians parecesse ilhado no meio-campo, não é? O Ramiro e o Gabriel, eles jogavam completamente isolados por ali, sempre em inferioridade numérica na zona da bola. Quando você enfrenta uma situação dessas, o mais indicado para o time sair dessa zona de pressão e conseguir fazer a jogada progredir é apostar nas inversões. Porque pensa aqui comigo, se você tem 5 jogadores do seu adversário colados em você aqui, próximo da região da bola, com certeza tem gente desmarcada em campo. E geralmente quando você explora a amplitude do campo, ou seja, os lados do campo, você abre esse espaço para que alguns jogadores apareçam desmarcados. E o Corinthians não conseguiu fazer isso hoje. Não houve jogadas de inversão, porque o único jogador do time com essa característica ficou sentado no banco de reserva os 90 minutos, que é o Cantilho. Então faltou sim o Cantilho nesse time hoje para ajudar o Corinthians a progredir a partir das inversões, já que a zona da bola estava sempre tão bem pressionada pela muito bem treinada equipe de Maurício Barbieri, a equipe de Bragança Paulista. Então esse foi o principal erro do Corinthians. Mas tem um fator secundário também, que é a questão do Jô. A torcida corintiana ficou com a impressão de que o Wagner Mancini teve uma estratégia específica contra adversários da parte de cima da tabela que pressionariam o Corinthians no seu campo de defesa e abririam espaços nas costas dos defensores e dos meio-campistas. O que eu quero dizer com isso? No jogo contra o São Paulo, contra o Grêmio, contra o Inter e contra o Atlético, todos os jogos em que o Corinthians jogou bem e cedeu poucos espaços para os adversários atacarem, o time jogou com outro jogador que não o Jô como referência de ataque, Léo Natel ou Matheus Davó. Mas isso, apesar de ter parecido uma estratégia reativa contra esses adversários, na verdade foi uma falta de opção do próprio Wagner Mancini, que não tinha o Jô à disposição para esses jogos. Ou seja, não foi que o Mancini tirou o Jô, pensou assim, pô, vou pegar o São Paulo aqui, deixa eu tirar o Jô do jogo, porque a gente vai precisar de mais intensidade, vou colocar o Léo Natel. Não, o Jô não esteve à disposição. A primeira vez que o Mancini encarou um time lá de cima da tabela com o Jô à disposição, colocou ele em campo, que foi no jogo contra o Palmeiras, e a gente sabe o desastre que foi. O Jô é um jogador que tem muito pouco a contribuir nesse tipo de jogo. E o Red Bull Bragantino, por mais que não seja um adversário da parte de cima da tabela, é um time que tem jogado num nível de intensidade de marcação alta compatível às equipes da parte de cima, como Palmeiras e Grêmio. Aliás, a posição do Bragantino é bem enganosa nesse Campeonato Brasileiro e é um fruto também daquele início fraquíssimo
de Brasileirão, assim como foi fraco também o início do Corinthians. São duas equipes que apresentam futebol hoje, apesar de hoje, especificamente, do Corinthians ter sido um desastre, né? A sequência recente de jogos dos dois times os credenciam a estar na parte de cima da tabela, apesar deles hoje estarem numa posição intermediária. Mas a questão do Jô ali na frente, ela dificulta os encaixes de marcação do Corinthians no portador da bola quando os times saem numa saída mais espaçada e menos sustentada. O Bragantino saía para o jogo como saiu o Palmeiras, por exemplo, apostando nas ligações entre os zagueiros e os meio-campistas que já jogavam numa região mais avançada. O segundo gol do Bragantino sai num passe do Aderlan, por exemplo, que vem lá de trás o passe e atravessa a região do meio de campo do Corinthians, porque ele não tem pressão no portador da bola, né? O Corinthians não tinha essa pressão. Ali, nesse lance do segundo gol, alguns dirão que é culpa do Ramiro. Mas, na verdade, o Gabriel e o Ramiro se desgastaram enormemente nesse jogo porque tinham que marcar por eles e pelo próprio Jô, cobrindo e dando botes também lá na frente. Eles não conseguiam manter essa intensidade nos botes contra tantos jogadores do Bragantino que participavam da saída de jogo. E participavam com qualidade, né? O Léo Ortiz, por exemplo, também. Então, a falta de pressão no portador que o Jô obriga o Corinthians a ter é muito prejudicial ao esquema de intensidade que pede o futebol hoje. E com a bola, o Jô não consegue dar profundidade nesses jogos em que a defesa marca alto e, portanto, arrasta o Jô para o campo de defesa do Corinthians. O Jô tinha que participar da jogada lá no meio-campo e ali ele era muito pouco útil. E mesmo nas bolas longas, quando foi acionado, não conseguiu ser muito produtivo. Então, o Corinthians agora, o segredo para o Corinthians nessa reta final de campeonato para buscar uma vaga na Libertadores, vai ser o Wagner Mancini implantar como estratégia uma grande coincidência que aconteceu ao longo de sua breve jornada no Corinthians. Jogar de uma forma contra times reativos e jogar de outra forma contra times que vão pressionar o Corinthians no seu campo de defesa. É a hora de treinar mais o Léo Natel nessa função de camisa 9, de referência, para fazer uma ocupação de espaço diferente da do Jô e, de fato, ser uma alternativa, não por falta de opção, mas sim uma opção inteligente para jogos como foi esse contra o Red Bull Bragantino. Não tem problema utilizar o Jô contra em jogos em que os adversários vão oferecer mais campo para o Corinthians lá próximo da área e o Corinthians vai precisar rodar mais a bola para trabalhar. Mas nos jogos como esse de hoje, isso foi letal e uma das armas fundamentais para que o Bragantino se sobressaísse de tal maneira na partida. E aí, gostou do vídeo? Siga aqui, se inscreva no meu canal. Vou fazer esses vídeos de pós-jogo aqui no meu canal, vou continuar fazendo. E também acompanhe o SCCP Scouts no YouTube, no Instagram, no Twitter, sempre @SCCP Scouts. Abraço e vai Corinthians!